Ser gentil pode estar fazendo as pessoas te respeitarem menos. Você aceita mais trabalho do que deveria, mesmo quando sua agenda está cheia. Você ri de uma piada que claramente te desrespeitou. Você diz que está tudo bem quando não está, só para evitar um clima estranho. E no momento parece maturidade, parece autocontrole, parece que você está sendo a pessoa mais equilibrada da sala. Mas existe uma diferença silenciosa entre manter a paz e abandonar a si mesmo. O problema começa quando a sua necessidade de ser visto como alguém compreensivo passa a ser mais forte do que a sua disposição de ser honesto. Quando evitar o desconforto se torna mais importante do que defender aquilo que é justo. E é nesse ponto que a gentileza deixa de ser virtude e começa a funcionar como uma estratégia de autopreservação social. A filosofia estoica nunca ensinou que você deveria ser agradável o tempo todo. Ela ensinou que você deveria ser justo. E justiça não significa ceder sempre. Significa agir corretamente, mesmo quando isso gera tensão. Se você tem a sensação de que as pessoas te interrompem, ignoram suas opiniões ou se aproveitam da sua boa vontade, existe uma possibilidade incômoda que precisa ser considerada. Talvez o que você chama de gentileza esteja sendo interpretado como ausência de limites. E quando não há limites claros, não existe respeito estável. Essa é a linha que separa a bondade da submissão. E no próximo ponto, você vai entender por que a cultura moderna transformou a evitação de conflitos em uma falsa forma de virtude. O mito moderno da bondade passiva. Existe uma narrativa silenciosa que foi repetida tantas vezes que hoje parece verdade absoluta. Se você for gentil o tempo todo, as pessoas irão naturalmente te respeitar. Se você evitar conflitos, manterá seus relacionamentos. Se você for sempre compreensivo, será visto como alguém maduro e confiável. Mas essa lógica parte de um erro fundamental. Ela confunde empatia com autoabandono. A cultura da aprovação ensinou que qualquer forma de discordância representa hostilidade, que impor limites é um tipo de agressividade social, que dizer não pode colocar sua imagem em risco. E aos poucos, você aprende a negociar consigo mesmo para preservar a harmonia externa. Você cede para não parecer difícil, concorda para não parecer rude, silencia para não parecer problemático. O resultado é previsível. As pessoas começam a associar sua presença à ausência de resistência. Suas opiniões passam a ter menos peso, porque raramente são defendidas. Seus limites deixam de ser considerados, porque quase nunca são explicitados. Nem toda gentileza nasce da virtude. Em muitos casos, ela nasce do medo de rejeição. E quando a sua identidade social depende da aprovação dos outros, cada pequeno conflito passa a parecer uma ameaça real. É nesse ponto que a evitação deixa de ser prudência e passa a ser dependência emocional disfarçada, de educação. No próximo tópico, você vai entender como essa necessidade de ser visto como alguém agradável se transforma em uma moeda social que condiciona o seu comportamento sem que você perceba. A armadilha social do seja legal. Ser agradável se tornou uma forma de capital social. Quanto mais você facilita, menos fricção você cria. Quanto menos fricção você cria, mais aceito você se torna. E essa aceitação funciona como uma recompensa imediata que condiciona o seu comportamento ao longo do tempo. Você aprende que dizer sim evita olhares de desaprovação, que concordar acelera decisões, que ceder mantém o ambiente leve, e cada pequena concessão reduz momentaneamente o risco de rejeição. O cérebro registra esse alívio como segurança. Esse é o ponto crítico. A sua gentileza começa a operar como uma moeda de troca invisível. Você entrega flexibilidade para comprar pertencimento. Entrega silêncio para comprar estabilidade. Entrega tempo para comprar aceitação. O problema é que essa troca cria um padrão. Quando as pessoas percebem que você tende a evitar tensão, passam a esperar que você absorva o desconforto que elas não querem enfrentar. Tarefas extras surgem, prazos encurtam. Opiniões são descartadas com mais facilidade.
Sem perceber, você treina o ambiente a não encontrar resistência. E quando não há resistência previsível, não há motivo para negociar. Como ensinava Epicteto, quem depende da aprovação externa para agir se torna prisioneiro das reações alheias. A necessidade de ser visto como alguém fácil de lidar passa a determinar o que você aceita, o que você tolera e o que você deixa de dizer. No próximo tópico, você vai entender como essa dinâmica social ativa uma resposta psicológica específica que transforma a gentileza em uma reação automática diante do desconforto. Gentileza como medo disfarçado. Diante de tensão social, o corpo nem sempre reage lutando ou fugindo. Existe uma terceira resposta que costuma passar despercebida: o congelamento. Você percebe que algo foi injusto, mas não reage. Sente que ultrapassaram um limite, mas sorri. Discorda internamente, mas concorda em voz alta. O impulso de preservar a conexão social supera o impulso de preservar a própria integridade. Esse mecanismo é rápido e eficiente. Ele reduz o risco imediato de conflito. Ele evita o desconforto do confronto. Ele mantém a aparência de harmonia. E por isso é reforçado cada vez que você sai de uma situação tensa, sem precisar se posicionar. Só que existe um custo acumulado. Cada vez que você engole uma discordância legítima, envia ao ambiente uma informação clara. Esse limite pode ser ultrapassado novamente. Essa opinião pode ser ignorada. Esse tempo pode ser requisitado sem negociação. Como observou Sêneca, muitas pessoas suportam mais do que deveriam, apenas para evitar desagradar. O que parece paciência pode ser apenas receio de perder a aprovação. O que parece maturidade pode ser apenas dificuldade de sustentar tensão. No próximo tópico, você vai entender por que o estoico não mede suas ações pela aceitação social, mas pela justiça daquilo que decide fazer. O estoico não agrada, ele age com justiça. Para o estoico, o critério não é ser aceito, o critério é agir corretamente. A maioria das pessoas orienta suas decisões com base na reação que espera receber. Se a resposta pode gerar desconforto, ela é suavizada. Se a discordância pode causar tensão, ela é omitida. Se o limite pode ser mal interpretado, ele é adiado. O resultado é uma conduta moldada pela expectativa externa, não pela convicção interna. Na visão de Marco Aurélio, a virtude não está em manter a paz superficial, mas em sustentar aquilo que é justo, mesmo quando isso produz resistência. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. E isso inclui você. Quando você oferece gentileza contínua a quem ultrapassa seus limites, está reforçando um padrão que prejudica o equilíbrio do todo. A tentativa de preservar a harmonia imediata pode criar uma injustiça silenciosa que se repete diariamente. Ser útil não significa ser disponível a qualquer custo. Ser educado não significa ser permissivo. E ser compreensivo não significa aceitar o que é incorreto. No próximo tópico, você vai entender por que pessoas que dizem não com clareza tendem a ser percebidas como mais confiáveis do que aquelas que dizem sim com frequência. O paradoxo do respeito. Existe um padrão que contraria a intuição. Pessoas que concordam com frequência não são vistas como mais confiáveis. Elas são vistas como menos previsíveis. Quando alguém diz sim para tudo, o ambiente não sabe qual é o seu verdadeiro limite. Não sabe quando pode contar com sua disponibilidade real. Não sabe quando a sua concordância representa convicção ou apenas evitação de conflito. A ausência de recusa clara cria incerteza, e a incerteza reduz a confiança. Por outro lado, quando alguém estabelece limites de forma consistente, o ambiente aprende rapidamente o que esperar. Aprende quando aquela pessoa estará disponível. Aprende quais responsabilidades ela assume. Aprende quais decisões ela sustenta. Essa previsibilidade reduz atritos futuros, facilita negociações e aumenta a percepção de integridade. Gentileza sem firmeza gera instabilidade social. As pessoas passam a testar o limite que nunca foi definido e, com o tempo,
deixam de considerar o que não foi explicitado. No próximo tópico, você vai aprender como estabelecer limites de forma calma e precisa, sem recorrer à hostilidade e sem comprometer seus relacionamentos. Como ser firme sem ser frio. Estabelecer limites não exige elevação de tom, exige clareza de decisão. A maioria das pessoas associa firmeza à agressividade porque nunca aprendeu a recusar sem justificar em excesso. Quando surge um pedido inconveniente, a reação automática é explicar demais, suavizar demais, negociar demais. Essa tentativa de parecer razoável abre espaço para interpretações equivocadas. A comunicação estoica reduz esse ruído. Ela substitui explicações longas por posicionamentos objetivos. Eu não posso assumir isso agora. Eu não estou disponível nesse horário. Eu prefiro não participar dessa decisão. Frases simples, diretas e sustentadas com tranquilidade transmitem estabilidade. O tom permanece calmo, mas a decisão não é diluída. O outro entende que existe um limite e que ele não está aberto à negociação naquele momento. Como ensinava Epicteto, liberdade começa quando suas ações deixam de depender da aprovação externa. A pausa antes de ceder cria espaço para avaliar se o que está sendo solicitado é justo ou apenas conveniente para quem pede. No próximo tópico, você vai compreender como a verdadeira gentileza surge quando a firmeza já está disponível como uma opção real. A gentileza que nasce da força. Ser sempre gentil não é, por si só, um sinal de virtude. Em muitos casos, é apenas a ausência de uma alternativa percebida. Quando você não se sente capaz de dizer não, toda concordância perde valor moral. Quando você evita confronto por receio de rejeição, toda concessão deixa de ser uma escolha e passa a ser uma reação. A ação parece pacífica, mas nasce da necessidade de preservar a aceitação. A verdadeira gentileza exige a possibilidade real de recusa. Ela surge quando você pode estabelecer um limite e decide, conscientemente, flexibilizá-lo por um motivo justo. Surge quando você pode discordar e opta por colaborar porque a situação beneficia o todo. Surge quando a sua firmeza não está em dúvida e a sua disposição em ajudar não é confundida com disponibilidade irrestrita. A filosofia estoica trata a bondade como um ato deliberado, não como um reflexo condicionado. Você não precisa agradar para manter sua integridade. E quando essa dependência desaparece, a gentileza deixa de ser uma tentativa de evitar tensão e passa a ser uma escolha orientada pela justiça. Ser sempre gentil pode parecer o caminho mais seguro. Reduz atritos imediatos, evita discussões desconfortáveis, preserva uma imagem de equilíbrio que raramente é questionada. Mas quando essa gentileza é sustentada pelo medo de desagradar, ela deixa de ser virtude e passa a ser dependência. Cada sim dado para evitar tensão reforça um padrão que enfraquece sua autonomia. Cada limite não estabelecido cria espaço para novas concessões que não foram realmente escolhidas. A filosofia estoica propõe um critério diferente. A ação correta não é aquela que preserva a aceitação, mas aquela que sustenta a justiça. E justiça inclui a forma como você permite que os outros utilizem seu tempo, sua energia e sua atenção. A verdadeira gentileza não nasce da incapacidade de ser firme. Ela nasce da decisão de agir com equilíbrio quando a firmeza já está disponível como alternativa legítima. Quando você não precisa agradar, pode escolher colaborar. Quando não teme rejeição, pode oferecer ajuda. E quando seus limites são claros, sua bondade deixa de ser interpretada como fraqueza e passa a ser reconhecida como força.